Salve a todas e a todos, como faço toda terça-feira, toco num tema que é importante, voltado à área de educação, mas alguns temas que, na verdade, não atingem somente o setor de educação, né? Como, por exemplo, alterações nas relações de trabalho. Sem dúvida alguma que, em função do tema, que é o teletrabalho, ele acabou tendo uma enorme importância nas instituições de ensino, porque principalmente com a pandemia, fechamento das instituições de ensino, o que possibilitou a continuidade do serviço prestado foi exatamente ter o teletrabalho, ou trabalho remoto, como assim seja, considerando que as instituições, por exemplo, que não tinham credenciamento de ensino à distância não poderiam funcionar, porque a presencialidade, em certo momento, ficou proibida por questões sanitárias, propriamente dito, né? E, ao longo desse tempo, o governo acabou encaminhando medidas provisórias e tal, que foram alterando os regulamentos em relação ao teletrabalho. Ele foi aprimorando cada vez mais, até chegarmos numa nova medida provisória, 1108, em que o Congresso passou pela Câmara, passou pelo Senado, foi aprovado, mas precisa ainda da sanção presidencial, eventualmente derrubada de vetos, se tiver vetos, mas, em resumo, não só o teletrabalho, mas a medida provisória 1108, ela tratou das mudanças em relação ao auxílio à alimentação, né? Então, a primeira questão aqui é para que serve o auxílio à alimentação, né? O objetivo é exatamente para que seja para pagamento de refeições, alimentações, e em locais, evidentemente, próprios para isso, restaurante, bares e etc., e também a compra de gêneros alimentícios. Esse é o objetivo, né? Por que razão? Porque um bom tempo, de certa forma, o vale alimentação, o vale refeição, acabam sendo utilizados para outros objetivos que não eram efetivamente de alimentação. Havia um desvio concreto a respeito disso. E mesmo alguns aplicativos de venda desse tipo de serviço acabavam permitindo a utilização para outro tipo de compras que não fosse destinado à refeição e à alimentação, né? E, nesse sentido, a medida provisória que foi votada no Congresso Nacional, ela coloca uma série de outras restrições, como proibição de deságio ou descaracterização de alguma forma da natureza desse benefício para outra coisa, né? Ou mesmo utilizar verbas e benefícios indiretos por meio de pagamento do Vale Alimentação, né? Mas, ao mesmo tempo, preserva os contratos vigentes, existentes, mas veda a sua renovação de contratos. Isso é importante também. Uma outra mudança, a reforma trabalhista ela trouxe a não possibilidade mais da contribuição sindical. E com isso ficou recursos no Tesouro Nacional, e esses recursos agora que sobraram, eles vão ser destinados às centrais sindicais, que retornarão, então, às suas respectivas entidades filantrópicas, né? Da mesma forma que também trouxe, em função do descumprimento, multa de 5 mil até 50 mil, considerando aqui a gravidade e a infringência da norma ou da lei, né? Por outro lado, houve uma mudança porque o teletrabalho era muito mais flexível em relação ao ponto, ou seja, a não necessidade da utilização de controle de ponto. Entretanto, o teletrabalho agora ressalvou para a hipótese de serviços, né, por produção e por tarefa. Eu diria que por produção e por tarefa, normalmente não são aqueles trabalhos que estão de natureza intelectualizada, propriamente dito, sendo mais fácil ter o registro
e a forma de controle de produção e de metas nesse sentido. Ao contrário, em determinadas atividades, principalmente de natureza mais intelectual, é um pouco mais difícil, né? Houve também uma mudança importante, porque o teletrabalho sempre foi considerado como uma atividade preponderante fora do estabelecimento do trabalho, né? E agora não, quer dizer, a provisória desde sua origem, ela disse que pode ser preponderante ou não, né? Ao mesmo tempo, o comparecimento, ainda que é habitual, ao trabalho não descaracteriza o teletrabalho, né? Colocou-se uma diferença importante, porque o teletrabalho não se confunde com operador de telemarketing, né, e de teleatendimento, certo? E também o tempo de uso do equipamento tecnológico, de infraestrutura, internet, software, etc., não constitui regime de sobreaviso, né? Isso é bastante importante para que se não se tenha problema aí com relação a horas extras e etc. e tal. Ao mesmo tempo, né, se prestigiou também a possibilidade dos estágios e dos aprendizes, estagiários aprendizes, também serem enquadrados no regime de teletrabalho. E isso faz todo sentido, né? Porque mesmo na pandemia, quando havia essa proibição, a única coisa que poderia ser feita em relação a esses dois segmentos, que é de grande importância, obviamente, seria a demissão, né? O distrato em relação a esses dois segmentos que são extremamente importantes, os estagiários, os menores aprendizes. Afinal de contas, é aí que se inicia a formação, depois para o mercado de trabalho e a sua fixação enquanto empregado, propriamente dito, né? Outro aspecto que também é importante assim, considerar e também bastante salutar do ponto de vista do regramento com relação à abrangência. E que ocorre? Todo sindicato, convenção coletiva de trabalho e tal, mesmo em dissídio coletivo, se estabelece qual é a abrangência da convenção coletiva. E a abrangência sempre descreve quais são os municípios pelos quais aquela convenção coletiva se aplica aos trabalhadores ali localizados, né? E o que acontece? O teletrabalho, o que acabou ocorrendo, obviamente, que o trabalhador não está naquela área de abrangência. Ele, por exemplo, tem o seu trabalho vinculado a uma instituição de São Paulo, mas se ele está no teletrabalho, ele poderá estar morando em outra localidade, cuja convenção pode ser completamente diferente, cuja convenção pode sequer existir naquela localidade e corretamente define, e foi muito claramente definida aqui, de que a abrangência está vinculada exatamente no local onde fica o estabelecimento de ensino, ou seja, a empresa onde ela está localizada, né? Outro ponto importante é que toda essa relação de contrato, obviamente, precisa estar definida, inclusive como será o teletrabalho, questões de natureza de equipamento e assim por diante, tem que estar definido em contrato de trabalho pactuado entre as partes, né? E também o empregador não será responsável por despesas resultantes de retorno do trabalho em local diverso da onde ele estava anteriormente contratado. Veja bem, como eu disse o exemplo aqui, sou um professor, sou um empregado que trabalha numa instituição de ensino e estava completamente remoto. O meu local de endereço era São Paulo também, etc. E eu resolvi, nesse tempo todo, comprar lá uma casa num sítio, sei lá onde, alugar, assim por diante, fora do estabelecimento. Aí, ao retornar à atividade presencial, o empregado não está obrigado a reparar todos esses custos em função de mudança de vontade própria do próprio empregado.
Então, nós estamos vendo aí que tem mudanças, né, importantes, etc. Mas sempre ressaltando nessa pequena live aqui, né, que é uma medida provisória, tem vigência imediata, passa pela Câmara, depois passa pelo Senado, ou vice-versa, e aí vai, e depois, com as alterações que ocorrem, e depois vai para a sanção presidencial. Né? Até agora, a sanção presidencial ainda não ocorreu, e aí poderá ter a sanção, ou veto parcial, ou veto total. Eu não acredito em veto total, porque essa medida provisória tem origem no próprio Congresso, tem origem do próprio presidente da República, por força que estabelece a Constituição. A medida provisória só pode ser apresentada pelo presidente da República. Então, assim que for sancionado, nós ratificaremos tudo que foi falado ou não, desde que tenha ocorrido algum veto e não tenha sido derrubado. Muito obrigado.